Demónios territoriais. Quem já ouviu falar sobre isso? Hoje nós vamos falar sobre isso. Eu vou-vos contar um testemunho, algo que eu vivi, né? Assim, mesmo assim, que eu experimentei. E é isso. É esse o testemunho que eu vou-vos trazer hoje. Para quem não sabe, o meu nome é Marisa. Bem-vindo ao meu canal Caminhada com Deus. Gente, há um tempo atrás, eu estava em casa. Já foi há um bom tempo atrás, não foi nesta casa, né? Ainda foi na outra casa que eu vivi. Isto já foi há muito tempo atrás. Há mais ou menos, esperem lá, se calhar há uns 7 anos, 8 anos, mais ou menos. Eu estava em casa, eu estava a dormir, era de noite, era de madrugada, e eu estava a dormir, né? E entretanto, eu comecei a ouvir uma voz. Estava assim deitadinha, gente, eu estou assim a fechar os olhos de vez em quando e a piscar bastante, porque eu estou bem sentada aqui na porta da minha varanda. Está um sol maravilhoso. Eu não quero desperdiçar este sol, né? Porque eu vou-vos mostrar. Está sol, mas lá fora está frio. Ainda há neve no chão, não é? Mas com a porta fechada, então fica um sol quentinho. Então eu não posso deixar de aproveitar este sol. Vejam, lá tudo branco no chão, né? A neve ainda está, mas vejam que sol maravilhoso que está aqui a bater. Por isso, vejam. Por isso eu estou aqui sentadinha. E de vez em quando vou assim fechar assim os olhos e tal, quando o sol bater assim mais forte, mas vocês já sabem então o porquê. Pois é, eu estava a dormir por volta das 5 da manhã e eu comecei a ouvir uma voz. E aquela voz foi se tornando cada vez mais perto, né? Mais audível. Até que eu abri os olhos, acordei. Primeiro pensei que estivesse a sonhar, mas depois eu vi que a voz continuava a falar e eu reparei que eu conhecia aquela voz. Era a voz da minha vizinha. A minha vizinha estava àquela hora da madrugada, né, da manhã, 5 e pouco da manhã, na rua. Era uma vizinha assim maluca, né? Nós somos extremamente diferentes. Mas nós nos dávamos bem, né? Eu respeitava-lhe e ela me respeitava, eu lhe aconselhava e ela aceitava os meus conselhos. Nós nos conhecemos, pronto, nós éramos vizinha, né? De porta a porta, de prédio a prédio, né? Assim. E nós chegámos a mais contacto uma vez quando as crianças iam ter férias da escola. Ela também era mãe solteira, né? Tem uma menina exatamente da idade do meu filho. E em uma altura, em tempo de férias, ela ia começar um trabalho e não tinha com quem deixar a filha dela, né? Então ela foi à minha casa perguntar se eu poderia ficar com a filha dela, porque o meu filho também iria estar em casa, né? De férias. Mas nesta altura nós nem tínhamos nem contacto. Eu até me admirei dela chegar lá, né? Já me pedir para ficar com a filha dela. Eu disse-lhe a ela, eu não posso deixar a tua filha em casa com o meu filho, porque o meu filho fica sozinho, né? Ele devia ter para aí uns 10 anos, ele já ficava em casa sozinho, porque eu naquela altura não trabalhava por muito tempo, eram só 3, 4 horitas, e a minha vizinha de cima ficava sempre também muito atenciosa ao meu filho, se ele precisasse de alguma coisa, ele sabia aonde ir e tal. Então eu disse-lhe, eu não posso deixar a tua filha com o meu filho sozinhos, porque eles não se conhecem, são duas crianças. O meu filho eu sei que ele fica bem, fica sozinho. Agora a tua filha eu não sei, eu não conheço. O que eu posso fazer para te ajudar é levar a tua filha comigo para o meu trabalho. Então foi isso que eu fiz durante as férias, né? Ela ia começar um trabalho novo e não queria estar, pronto, né? Já começar a dizer que não podia por causa da filha, que estava de férias, o que eu entendi perfeitamente como mãe solteira, né? Que eu também era.
eu entendi pronto, o motivo dela, né? A necessidade dela. Eu então dei-lhe esta oportunidade, né? Nem sei a palavra, né? De poder ficar com a filha dela. Então, durante o tempo de férias, não me lembro se foi 1 ou 2 semanas, mas também não faz diferença nenhuma. A menina ia para a minha casa, né? De manhãzinha, e eu levava ela comigo para o meu trabalho. Eu cheguei no meu trabalho no primeiro dia e disse ao chefe: ai, gente, eu fico tão... Eu agradeço todos os dias a Deus pelo meu chefe. Ele não é cristão, mas ele tem um coração tão bom. Eu cheguei em casa naquele dia, no trabalho naquele dia, a mãe do meu chefe ainda estava viva, né? Então eu cheguei lá a dizer ao chefe: olha, hoje eu não venho com o meu filho, mas venho com outra criança e ela vai ficar aqui conosco durante as férias. E lá foi o meu chefe, disse que estava tudo bem. A mãe dele foi dar algo para comer à menina e pronto. E durante o tempo de férias era assim que nós fazíamos. A menina ia para a minha casa e eu levava ela para o trabalho, e depois, o tempo até a mãe dela chegar, ela ficava comigo em casa. Mas, e pronto, e foi assim então que nós nos conhecemos e ficámos assim mais em contacto, né? Mas o que é que aconteceu? Naquele dia, às 5 da manhã, quando eu acordei e ouvi que a voz dela estava assim tão audível na rua, àquela hora, eu vesti o meu robe rapidinho e fui para a minha varanda e lá estava ela, na rua, aos gritos. A filha, que devia ter na altura uns 10 anos, 11 anos para aí, estava na janela também aos gritos e a chorar. E a mãe dizia assim, tudo em alemão, claro: dá-me o meu pão! Onde é que está o meu pão? Eu quero o meu pão! E a menina chorava pela janela e dizia: não, mãe, não, não vais, fica. E ele: não posso, eu tenho que ir. Mas aos gritos, gente, aos gritos, que ela queria o pão. E eu lá da varanda disse, chamei-lhe, né? E perguntei: Cláudia, olha, o que é que se passa? Por que tu estás aí aos gritos a esta hora da manhã? E ela disse: eu tenho que ir trabalhar. E ela escondeu o meu pão, não quer me dar o pão. E eu já estou a ficar atrasada. Mas olha, deixa estar que eu então vou assim. E eu pensei o quê? Que ela então ia seguir, né? Ia calar, ia ficar sem deixar de fazer aquele barulho e tal. Eu fui-me deitar. E tal, só que de repente aquela voz continuou. E ela aos gritos. E eu fui mais uma vez, vesti o meu robe rapidinho, fui mais uma vez à varanda e estava lá ela. Aí já tinha passado mais ou menos uma meia hora, já eram para aí 6 horas, né? 6h10 para aí. E ela lá na varanda ainda, na rua ainda aos gritos, e a menina na janela aos gritos. O que é que eu fiz? Eu saí de casa, né? Eu disse: eu vou lá ter com ela na rua. Só que o tempo que eu desci as escadas para ir ter com ela, ela tinha subido, tinha ido para casa. E eu ouvia o barulho, ouvia ela falar, ouvia a menina a chorar, e, enfim, gente, aquilo foi algo, enfim. Então eu pensei: eu vou agora falar com ela. Não é? Eu vou tocar e vou à casa dela. E continuava a ouvir aqueles gritos sempre. E antes de tocar, eu pedi 3 coisas a Deus. Algo que eu sempre peço na minha vida, desde que eu sou cristã. Eu pedi: Deus, eu lembro-me como se fosse hoje, eu estava com o meu dedo na campainha, mas antes de tocar, eu disse: Deus, dá-me paciência, sabedoria e discernimento. E depois eu toquei. E ela disse: sim, quem é? Quem é? E eu disse: Cláudia, sou eu. Sou eu, Marisa, abre a porta. Não. Eu disse: Cláudia,
Eu não vou demorar, eu só quero falar um bocadinho contigo. Abre a tua porta, abre a porta. E ela lá abriu a porta, né? Eu fui pela primeira vez, entrei na casa dela e sentei-me no braço do sofá. Entrei na sala, a menina estava num canto, no sofá. Ela estava ali toda desnorteada a andar em casa, para cá e para lá, e eu sentei-me assim no braço do sofá. Apoiei-me, né? Não foi assim sentar, foi mais, eu me apoiei ali assim, fiquei ali no canto. E ela ali gritava com a filha, porque tu és sempre a mesma coisa. E trouxe-me uns papéis da escola. Olha o que olha o que a professora escreveu. Olha as coisas que ela faz. E começou a reclamar e a reclamar. E a perguntar, onde é que está o pão? Dá-me o meu pão que eu tenho que ir trabalhar. Eu tenho que ir trabalhar e tu estás-me a atrasar. Eu vou perder a caminhonete. Eu já perdi uma e vou perder a outra. Eu disse, Cláudia, acalma-te. Olha, se tu estás assim só por causa do pão, eu tenho pão em casa, se tu quiseres. Eu vou buscar o meu pão, eu dou-te o pão e tu então podes ir. E ela, não, eu não quero o teu pão, eu quero o meu pão. Onde é que está o meu pão? E continuou ali no pão, né? E, entretanto, ela foi para a cozinha e ela chegou outra vez. Olhou para mim, gente, com uma cara de chateada, uma cara de... Enfim, uma cara completamente assim, chateada. Olhou para mim e disse assim, e tu? O que é que tu estás a fazer na minha casa? Sai da minha casa agora, sai! Gente, naquele momento eu me levantei. Eu levantei-me, olhei para ela e veio naquele momento um discernimento. E eu disse para ela, em português, eu falei com ela em português, cala-te, em nome de Jesus. Aquela moça deu um puxão para trás, ela foi assim para trás, conforme eu lhe disse, cala-te, em nome de Jesus. Ela recuou para trás, calou a boca, saiu daquela sala, foi para a cozinha novamente e voltou com o pão dela. E ela disse, prontos, vamos. E eu disse para ela, vamos? Mas tu já tens o pão? Ou tu queres que eu vá buscar o meu pão? O que é que tu queres fazer? E ela disse, não, eu já tenho o pão, eu tenho aqui o pão, eu encontrei. E eu, entretanto, não disse mais nada a ela, né? Não fiz nenhuma oração para ela, né? Sai da vida dela, nada. Ela quis sair, quis ir trabalhar, a menina ficou em casa, eu falei com a menina, acalmei-lhe e tal, disse a ela, né, para, enfim, não abrir a porta e tal, que eu estava em casa, se ela precisasse de mim para ir ter comigo e tal. Mas eu também não fiquei com ela, não me propus a ficar com ela nem nada. E assim nós fomos, né? A moça ficou calminha como, sei lá. Descemos as escadas e ela ainda me disse, espera aí, Marisa, espera aí, eu vou só ver se o forno está desligado. E eu disse, então tá bem, eu fico aqui à tua espera, nas escadas. Ela foi, voltou, perguntei, então estava desligado? Sim, está desligado, está tudo bem, podemos ir. E lá ficámos um pouco ainda a falar em baixo e eu disse, Cláudia, se tu quiseres, nós podemos conversar. Eu acho que é muito bom se nós tivermos uma conversa. Tá bem, Marisa? Eu depois vou à tua casa. O que é que aconteceu? Eu fiz um bolo, entretanto, de propósito, convidei-lhe para ela ir à minha casa, para nós conversarmos, né, enfim, sobre aquela situação, sobre a vida dela, que era uma vida de... Gente, era daquelas pessoas que estava no mundo mesmo, infelizmente continua, né? Enfim. Mas pronto, eu fiz o bolo, convidei-lhe, ela disse que ia, não foi, mas depois de um tempo,
A filha dela tinha feito anos e ela foi então à minha casa mudar um pedaço do bolo da filha, e lá nós conversamos, né? Eu evangelizei-a, enfim, eu pus-lhe assim a par do que estava a acontecer com ela, propus-lhe ajudar e tudo mais. Ela aceitou, só que, enfim, todos sabem que a luta é grande, não é? E entretanto ela mudou de casa e nós não temos de vez em quando um contacto. Ela escreve-me: como é que tu estás, Marisa, e tal, mas muito pouco. Ela está em outra cidade, por isso assim foi. Agora, discernimento, sabedoria e paciência. Paciência, gente, é uma coisa que eu nunca tive. Eu agora estou a ser cada vez mais paciente, né? Desde que aconteceu esta confusão aqui no YouTube, os canais contra mim, eu fui muito moldada por Deus mesmo, né? Eu continuo a ser. Em que a minha paciência, Deus está a trabalhar, esteve a trabalhar, trabalhou na minha paciência, continua a trabalhar, né? Sabedoria é algo que eu sempre peço a Deus, peçam vocês também. Sabedoria para reagir, para saber ter as palavras certas, ou ficar calado quando tiver que ficar calado, né? Ver, observar, né? E discernimento. Claro que isto, nós precisamos como cristãos de discernimento. Também foi algo que eu sempre falei aqui nesta plataforma, de pessoas que dizem ser de Deus, mas que afinal não andam a fazer coisas de Deus. Mas quando é assim, muitas vezes, os nossos olhos, ou os olhos das pessoas que estão a ver, fecham-se. As pessoas é que fecham os olhos mesmo, né? Porque se a pessoa tiver realmente uma vida com Deus e ver o que os outros fazem, vão saber ver que aquelas coisas não condizem, né, com o que a palavra nos ensina sobre ser cristão. Agora, ao discernimento, por exemplo, né, por isso é que eu digo, muitas pessoas são enganadas porque elas mesmas não querem ver, né? Costuma-se dizer o pior cego é aquele que não quer ver. Por isso, é assim. Depois há o discernimento, quando o discernimento realmente dos espíritos, né? O discernimento, aquilo que nós temos como cristão que pedir e que ter, que pedir a Deus e que lutar para ter, através de oração e, enfim, discernimento de espíritos, né? Mas a pessoa está a ser usada, né, por espíritos, por demónios. Naquele momento, gente, que aquela moça me disse: o que é que tu estás a fazer aqui na minha casa? Eu soube, aquela não é ela que está a falar comigo. Aquilo é o demónio que está na casa dela. Na minha casa, não era ela a dizer esta casa é minha, era o demônio a dizer o que eu realmente estava a fazer naquela casa. Aquela casa é dele, aquela casa pertence a ele, aquilo é o território dele, porquê que eu estou naquela casa? E lá então eu discerni logo no momento, esta não é a Cláudia que está a falar. Esta frase, esta casa, não é a Cláudia que está a falar desta casa, de eu estar dentro daquela casa, mas sim o demônio que está naquela casa. Gente, é uma casa onde só havia, eu acho que dá para imaginar, né? Uma mãe que fica às 5 horas da manhã na rua, a gritar com a filha que está em casa na varanda por causa do pão. Mas enfim, uma casa onde só havia brigas, discussão, álcool, cigarro, enfim. E aquele demônio então sabia que se eu estivesse lá, se eu continuasse lá, se eu continuasse a frequentar aquela casa, não é? Ele iria ser expulso daquela casa.
Eu não fiz nenhuma oração de libertação. Eu queria conversar com ela, né? Não me adiantaria nada estar aí a fazer oração de libertação, sai desta casa, sai da vida dela e ela não estar disposta, não é? Para viver aquele processo, porque é um processo duro, né? O demónio sai, ok, mas a pessoa tem que estar decidida realmente a deixar aquela vida em que a pessoa estava, em tapar as brechas, né? A se desligar de pessoas que que a levam para os maus caminhos, de vícios, enfim, é muita coisa, seria muita coisa para eu decidir naquele momento e dizer, e fazer uma oração e dizer os demónios saem, né? Por isso, demónios territoriais, para mim foi uma experiência que eu vivi que me fez ver a importância realmente, né, de nós termos sabedoria e discernimento, gente, para distinguir sempre um do outro. Quando é a pessoa a falar e quando é algo que está a falar, muitas vezes entre casais, discussões, né, com palavras que saem, que a gente vê não, mas deveria ver, ou entre pais e filhos, né, discussões em casas, porque são palavras, discussões que são dirigidas, são regidas, né, por demónios, e que os demónios, então, apoderam-se destes territórios, e para eles aquilo é casa deles, pronto, é o sítio que eles tomaram como deles, e é ali que eles estão e dali ninguém lhes tira. Só mesmo a presença do Senhor Jesus e a obediência na palavra dele, não é? Por isso, aqui está mais um testemunho para vocês. O sol está-se a ir embora e eu agora vou ficar por aqui a arrumar a minha casinha. Hoje eu estou de folga, graças a Deus, hoje eu tive realmente um dia de folga. Não fui limpar a igreja, não fui ao restaurante e também não tive nenhum cliente para ir tratar dos pés. Então, hoje foi um dia em que eu já há muito tempo não tinha, né? Ficar realmente de folga. Mas, como a pessoa nunca tem uma folga, nunca está realmente de folga, porque a mulher tem sempre alguma coisa para fazer, enfim, estou aqui a fazer umas coisinhas em casa ainda e a dar graças a Deus que eu tive esse tempo. E pronto, e nós nos vemos da próxima vez. Até lá, até a próxima vez, até a próxima caminhada com Deus. Tchau!